Pois é, nós estamos aqui com vocês aí nos acompanhando, porque sem vocês não há motivo de estarmos aqui. E estamos aqui exatamente com o deputado Newton Tato. Newton Tato que presidiu, né, e continua presidente até que aconteça as comissões, né, da Comissão do Meio Ambiente. E nós gostaríamos exatamente de saber, o senhor fazer um balanço dessa questão, o que o Congresso está devendo exatamente nessa questão ambiental. Bom, Chico, primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer aqui falar com toda a rede do PT, né? E também quero falar aqui enquanto secretário de Meio Ambiente do PT Nacional. E terminando agora o mandato de presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Mas também, agora recentemente, eu assumi a coordenação do Núcleo Agrário. Isso é importante até de informar o conjunto da militância, de quem acompanha aí a rede PT, que nós, na verdade, no Núcleo Agrário, nós vamos estar tratando ali de toda a agenda agrária, né, da agenda ambiental, uma parte, inclusive, da agenda de direitos humanos, que tem a ver com o processo de perseguição que tem com relação aos movimentos sociais do campo. E aí também a gente quer tratar tudo aquilo que envolve a questão indígena, povo quilombola, populações tradicionais. Bom, hoje eu acho que o que mais preocupa aqui dentro do Congresso Nacional é o projeto de licenciamento ambiental. Ele está se tramando uma articulação dentro do Congresso, encabeçada pelo próprio presidente da casa, né, o Rodrigo Maia, por pressão da bancada ruralista, que querem enfiar a goela abaixo um novo projeto de lei que deturpa completamente tudo aquilo que é conquista da sociedade brasileira em relação à nossa legislação ambiental atual. Para você ter uma ideia, nós, há 2 anos atrás, aprovamos, inclusive, um relatório na Comissão de Meio Ambiente, depois de um processo de debate amplo com vários setores da sociedade, estou falando inclusive com os setores empresariais, e chegamos num relatório consensuado e que ia muito mais na perspectiva de você criar condições para que o Estado, né, então eu falo ICMBio, IBAMA, Fundação Cultural Palmares, FUNAI, o INCRA, o IFAM, né, que cuida do patrimônio cultural, tivesse condições de agilizar o processo de avaliação de avaliação dos estudos de impacto ambiental dos empreendimentos. Então nós constatamos, inclusive, que a boa parte da reclamação de que é muito demorado o licenciamento ambiental, parte disso aí também tem devido à própria incompetência do setor privado na hora de fazer os estudos de impacto ambiental. Isso é importante as pessoas entenderem que, pela legislação, o empreendedor que quer fazer qualquer empreendimento, seja na área da agropecuária, seja rodovia, hidrelétrica, enfim, qualquer empreendimento, o IBAMA dá um termo de referência e, a partir desse termo de referência, o empreendedor precisa então produzir o estudo de impacto ambiental e dependendo do impacto que tem, né, se afeta uma comunidade quilombola, tem que consultar a Fundação Cultural Palmares, se afeta um patrimônio cultural, o IFAM, se afeta terra indígena, a FUNAI e assim por diante. Unidade de Conservação, o ICMBio. Tá? E aí o que acontece? Muitas vezes esses estudos de impacto ambiental, eles são fajutos, porque acaba pegando, tem uma espécie de uma fábrica de elaboração desses estudos, e eu, por exemplo, já acompanhei, inclusive, estudos de impacto ambiental de determinados empreendimentos, que eles esqueceram até de mudar o nome do empreendimento, então aproveitam estudos de um determinado empreendimento para o outro.
Então, isso é importante dizer, que também tem um problema aí do próprio setor privado, né, que tem uma incompetência na hora de elaborar. A outra é a própria falta de estrutura, né, do Estado para fazer o seu trabalho. Para você ter uma ideia, a gente só teve técnicos na Fundação Cultural Palmares para acompanhar os empreendimentos, né, fazer essas análises, nos governos do Lula e da Dilma. Hoje você já não tem mais técnicos que façam esse trabalho. Na FUNAI tinha 2, aí conseguimos ir para 6, agora foram mandados embora 4, entendeu? Voltou para 2 novamente. Tá? A mesma coisa está um desmonte para cima do IBAMA, do ICMBio. Tá? E isso então, bastante a propósito. Isso, né? a propósito. E aí o que acontece? Então, vai voltando. Então nós aprovamos lá atrás um relatório na Comissão de Meio Ambiente que era para buscar superar esses gargalos, tá? E aí o que faz agora? O governo golpista do Temer, entendeu? Desmonta essa área e na outro lado a bancada ruralista, né, que patrocina, então querem patrocinar a mudança na legislação ambiental, vem com um relatório querendo apontar retrocesso do ponto de vista da conquista da legislação. E aí antes de entrar nas próprias mudanças, né, que eles pretendem fazer nessa legislação, é importante a gente dizer também de que aquilo que se construiu de legislação ambiental e de respeito, né, às populações, às comunidades, é fruto de um amadurecimento da própria sociedade brasileira. Então, quando você reconhece que os quilombolas têm que ter o seu território, quando os indígenas têm que ter o seu território, quando tem que respeitar os seringueiros, os quebradeiros de coco, né? Tem que ter as reservas extrativistas, tem que ter a reserva de desenvolvimento sustentável, né? Quando reconhece que você tem que proteger as florestas, né? A sociedade chegou à conclusão de que fala assim, ó, nós precisamos cuidar da natureza. E nós apostamos numa sociedade que respeita essa diversidade étnica, cultural do Brasil. E aí a legislação que se construiu, que a gente pode dizer que é uma legislação bem avançada do ponto de vista internacional, ela é fruto de um processo de amadurecimento da sociedade e de reconhecimento de que ela quer cuidar da natureza como um bem não só para a nossa geração, mas para as gerações futuras. Tá? E mais do que isso, ela quer trabalhar numa estratégia de que a diversidade cultural do Brasil, né, e que aí compõe desses grupos sociais que ganharam cidadania, né, se tornaram sujeitos políticos de direito, né, a diversidade dos povos indígenas, né, os quilombolas, os caiçaras, quebradeiros de coco, seringueiros e assim por diante, né, de um outro projeto de nação de respeito a essa diversidade. Como vários outros direitos, eu diria assim, dentro da agenda também da pauta de direitos humanos. E o que está em jogo hoje é que este projeto de nação, de respeito à diversidade, de cuidar dos recursos naturais, inclusive para as futuras gerações, né, de cuidar da terra, de ter um relacionamento diferente com a terra, com o planeta, né, isso aí é que está em jogo agora nesse momento do golpe e que de certa forma construíram uma maioria aqui dentro do Congresso Nacional. Então não só paralisar aquilo que a gente avançou na implementação desses programas, na estratégia de construção dessa outra nação, né, desse outro país, mas também há um momento de ameaça, né, e retrocesso do ponto de vista daquilo que se conquistou do ponto de vista do direito, né, e que de certa forma é um pouco bem representado no que está lá na Constituição, né, então direitos que estão garantidos na Constituição e que agora sofrem ameaça. E aí um dos projetos principais, carro-chefe, que eles estão tramando e querem levar para o plenário para votar, é justamente o projeto de lei que muda todo o sistema de licenciamento. Tá? Então ali, Chico, só para você ter uma ideia, eles acabam completamente com a necessidade de fazer estudo de impacto ambiental de todo e qualquer empreendimento na área da agropecuária. Aí as águas que vão se danar com tudo isso. Então você vê que nós temos hoje um modelo de agricultura preponderante, que de certa forma é preponderante no mundo inteiro, né? Que é um modelo que começou a ser construído pós-Segunda Guerra Mundial, que é dominado, né, toda essa cadeia da produção, né, da monocultura,
que é dominada por 5, 6 grandes empresas transnacionais. A gente come só soja, né? Isso, né? Aí é um modelo e que aí eles querem cada vez mais expandir, cada vez mais, que vem poluindo inclusive o meio ambiente. Para você ter uma ideia, o segundo fator de maior contaminação dos mananciais no país inteiro são os agroquímicos, veneno e fertilizantes. Tá? E que aumentou inclusive o uso de agrotóxicos depois da liberação dos transgênicos. Tá? Que é uma falácia, aquilo que demonstrou uma falácia, aquilo que eles pregavam lá atrás, que com a liberação dos transgênicos você ia diminuir o uso de agrotóxicos. Pelo contrário, nós aumentamos. E aliás, Chico, pouco tempo atrás saiu pesquisas mostrando que a produtividade, inclusive na mesma área, vinha aumentando mais no período sem os transgênicos depois do que agora com os transgênicos. Então a gente aumentou sim a produção, mas aumentou porque se expandiu para novas áreas. E o que eles querem então, com acabar com o licenciamento na área da agropecuária, é fazer com que a expansão deste modelo de agricultura entre adentro nas unidades de conservação, nas terras indígenas, nos territórios quilombolas e ampliando a fronteira agrícola, principalmente no Cerrado e na Amazônia. Um outro aspecto que é muito ruim é que você hoje tem um papel importante então da FUNAI, da Fundação Cultural Palmares, do ICMBio e do IFAM, cada um olhando na sua área, e que eles precisam dar a sua avaliação em determinado empreendimento se tem impacto, né, em cada uma dessas áreas aí. Tá? E a avaliação que eles fazem pode influenciar se aquele empreendimento pode seguir adiante ou não, ou o tamanho da compensação que aquele empreendimento tem que pagar. Tá? O que acontece? Então, você não pode dar licença se você não tem avaliação destes órgãos, né? Dependendo de onde é esse empreendimento. Então isso é uma garantia que você tem de que você tem um órgão do Estado, né, o poder público, zelando por aquilo que a sociedade brasileira produziu de legislação para a proteção do meio ambiente e da diversidade étnico-cultural desse país. Agora o pior é que o Estado, exatamente dentro da política do golpe, provavelmente pagando o próprio golpe, né, porque quando o senhor fala exatamente toda essa análise aí, entendeu? Não é à toa que isso esteja acontecendo. Né? Além do perfil do Congresso, né? Isso faz parte do pagamento do golpe. Sim, Chico, sem dúvida nenhuma, é isso que estou falando. Então tem uma parcela do capitalismo internacional, né? E de setores da elite, e aí eu estou falando da bancada do agronegócio, está a serviço, porque eles, né? E esta agenda, então, ela entra inclusive como moeda de troca para a manutenção do Temer, com essa baixa popularidade, inclusive no governo, tá? É que avançar nos recursos naturais, para eles é necessário então mudar a legislação. E é isso que eles estão fazendo. Tá? Então eles estão querendo flexibilizar a legislação a tal ponto para poder avançar o mais rápido possível em cima dos recursos naturais. Nesta visão de que o Brasil deve permanecer como um fornecedor, né, de recursos naturais ou de matéria-prima barata, né, para o centro do capitalismo mundial. Então é uma parte do pagamento, né, para o golpe, que é você acabar com essas conquistas da sociedade brasileira e uma parte disso aí é avançar nos recursos, para cima dos recursos naturais. Então eles querem flexibilizar a legislação como um todo. Então tirar direitos. Um outro aspecto é que você, por exemplo, se você tem um determinado empreendimento e que ele tem algum problema no desenvolvimento dele, a hora que está se construindo, seja lá uma rodovia ou uma hidrelétrica, e se tiver algum problema, o Estado não tem o poder de paralisar aquele empreendimento, a construção daquele empreendimento. Né? Então, eles querem tirar esse potencial, essa possibilidade. Tá? Um outro aspecto que aí, inclusive, vai contra o próprio discurso que eles colocam. Por exemplo, eles reclamam muito que muitos empreendimentos acabam sendo judicializados. O que eles querem fazer? Eles querem agora jogar para os estados, né,
que os estados façam uma lista de quais empreendimentos devem passar por um processo de licenciamento e vai ter o quê? Uma corrida de qual estado que vai querer ter uma legislação mais flexível. Então aquilo que, por exemplo, você já vai ter uma coisa que é muito ruim para o país, que é aquilo que acontece hoje com o ICMS, uma corrida para ver quem dá a maior isenção, né? E aí você vai ter a mesma coisa com relação à legislação ambiental. E aí você, deturpando o conceito que você tem uma legislação nacional e a legislação do Estado ou dos outros entes federativos, sempre tem que ser mais restritivo do que a nacional. Pelo contrário, então eles querem fazer com que os estados façam uma legislação menos restritiva do que a legislação nacional, daquilo que está na Constituição, e com isso você vai abrir espaço para um processo de judicialização. Então você vai ter muitos processos de judicialização, e aí o argumento de que o licenciamento pode emperrar, entendeu? Não cai por água abaixo porque não vão conseguir. Então, Chico, o que está esse projeto do licenciamento, então, que é a bancada, entendeu? Pelos ruralistas aqui dentro do Congresso Nacional, ele não pode de forma nenhuma ir para votação. Ir para votação porque eles querem levar um relatório do deputado Mauro Pereira, né, lá do Rio Grande do Sul, tá, que é um membro da bancada ruralista, levar um relatório para votar dentro do plenário, e a gente sabe que a composição que está colocada hoje no plenário tende a aprovar esses retrocessos na legislação, sem fazer o debate amplo na sociedade envolvendo todos os setores. Então, aqui, o que está acontecendo especificamente nesse projeto é mais uma parte daquilo que a gente vem acompanhando de ameaça ao conjunto de conquistas, né, da sociedade brasileira, que veio conquistando direitos, né, de uma perspectiva de um outro país que não esse que está sendo implementado pelos golpistas agora. Deputado Newton Tata, a propósito disso, o senhor presidiu várias audiências e com os movimentos sociais muito ativo. Então eu quero crer que, ao mesmo tempo que o senhor faz essa constatação, entendeu? Que o senhor exatamente nos falasse como está exatamente a resistência dos movimentos sociais, em que pese a dificuldades, né, impostas pela própria movimentação, porque você vê que às vezes o movimento não tem como estar a tempo e a hora dessa pauta criminosa que é montada, entendeu, da noite por dia, às vezes, né? Entende? Então, quer dizer, como anda exatamente a articulação de vocês parlamentares, o senhor que está, inclusive, como secretário nacional do PT nessa área, para exatamente nós estarmos a exemplo do que fizemos com a reforma da Previdência, em que eles tiveram que recuar. Então, Chico, ontem mesmo, o conjunto de 47 organizações nacionais no campo socioambiental, podemos dizer assim, até soltou um documento denunciando a farsa que tanto o governo, a bancada ruralista e o próprio presidente Rodrigo Maia da Casa vem anunciando de que há um acordo para votar, né, esse projeto do licenciamento. Então não há acordo com os ambientalistas, tá? E nós temos pautado já nas reuniões do núcleo agrário da bancada, trazendo inclusive representantes desses ambientalistas para trabalhar de forma conjunta, não só com as entidades ambientalistas, mas também com os movimentos sociais, porque isso afeta, entendeu, não só a pauta ambiental, eu diria a pauta socioambiental. Porque faz parte também dessa estratégia outros projetos de lei que tem aqui dentro dessa casa, que eles também querem votar,
que é abrir a possibilidade de venda de terra para estrangeiros, né, com consequências drásticas do ponto de vista da soberania alimentar e até de segurança nacional, porque você pode correr o risco de, num futuro próximo aí, você ter grandes extensões de terra na mão dos grandes fundos de investimento internacional, e aí é a Bolsa de Chicago que vai depois ficar definindo o que planta ou quando planta aqui dentro do Brasil, tirando do poder público a estratégia de definir o que plantar, né, e quando. Um outro aspecto que tem a ver aí a mudança da lei de sementes, né, de cultivares, onde as empresas, né, como a Cargill, a Monsanto, a Syngenta e assim por diante, querem dominar todo o processo de melhoramento e de comercialização das sementes, tirando inclusive a possibilidade dos produtores guardarem as suas sementes. Semente crioulo fica isso, lá. Essa completamente abandona. Tirando a possibilidade, inclusive, dos quilombolas, dos indígenas, dos agricultores familiares, que eu diria assim que há 10 mil anos guardam a sua semente para plantar as melhores sementes, né? E eles querem acabar com isso, então com esse modelo. Outra pauta que está aí, que eles também querem avançar, principalmente nesse semestre, é a flexibilização da legislação do agrotóxico. Então tem uma comissão... Mudando de nome para passar mudando de nome, mudando para fitossanitário, para mexer com o aspecto para as pessoas achar que de repente é remédio, né, e não é veneno. Eles querem acabar com o papel da Anvisa, né, que pelo Ministério da Saúde avalia o impacto para a saúde humana, e sabendo que a população brasileira está ficando doente por causa do alimento contaminado que está comendo, está aumentado o número de casos de doenças de câncer, de doenças mentais que vem por causa do alimento contaminado por veneno. Eles querem tirar o papel do IBAMA, que analisa o impacto para o meio ambiente. Como eu disse, você tem com muitos animais que estão sendo mortos, os mananciais, os rios sendo contaminados, né, por exemplo, com um impacto muito grande para o meio ambiente, para a água que as pessoas bebem, que a gente bebe, né? Então, quer dizer, eles querem fazer mudanças aí que vai trazer consequências drásticas para o futuro dos brasileiros, Então é esta agenda que eles querem implementar aqui. E é isso que é importante todos saberem, que isso aí faz parte da própria agenda do golpe, tá? E que nós precisamos, então, não só a bancada do PT, não só o conjunto dos filiados do PT, mas que nós precisamos nos articular com outros setores da sociedade que não aceita de forma nenhuma, seja a entrega do patrimônio público, a entrega dos recursos naturais, né, de outros setores que estão preocupados com o futuro das futuras gerações e com o papel que nós temos do ponto de vista do tamanho das florestas que nós temos, do cuidado do planeta, né? Tá aí a agenda da pauta de mudanças climáticas, onde o Brasil sempre teve um papel, um protagonismo grande nessas negociações internacionais, e que o Brasil precisa continuar. E o Brasil perdeu esse protagonismo justamente por causa desta agenda que o golpe está impondo aqui para a gente aqui no Brasil. Nós estamos aqui conversando com o deputado Newton Tato, né, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, né, que é inclusive da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, né, como secretário nacional, né, da questão ambiental no Brasil. E aliás, o seguinte, como se vê exatamente o seguinte, a participação das universidades, né, nessa caminhada do enfrentamento. Chico, esse aí é um outro aspecto que também tem aí um braço, né, do que o golpe vem fazendo e que é drástico, entendeu? Você teve era uma dificuldade muito grande de você ter pesquisa, por exemplo, do impacto. Vamos pegar o exemplo dos agrotóxicos. Você quase não tinha pesquisa. E aí, nos últimos anos, né, com várias reformulações da universidade, vários movimentos, aí, principalmente nos governos do Lula e da Dilma, que foi dado maior autonomia, estrutura, né? Então essas instituições eram laboratórios, né? E assim por diante. Então foram dando estrutura e aí começou então a se desenvolver pesquisas com maior liberdade, portanto não com menos influência, por exemplo, do setor privado. E aí nós começamos a ter dados, pesquisas, elementos, né, dos impactos
por exemplo, no caso do agrotóxico. E o que está acontecendo hoje? Então, hoje está uma perseguição para cima desses pesquisadores. A gente tem um caso aqui, por exemplo, há pouco tempo atrás, né, no CNTBio, né, onde você teve uma perseguição para um dos pesquisadores que faziam parte do conselho, que começou a perder espaço porque ele estava questionando a liberação que o CNTBio vem fazendo dos transgênicos sem a devida pesquisa do impacto que pode causar. E agora a gente tem esse caso de um outro pesquisador na Embrapa, né, que vinha sofrendo um processo de assédio muito grande, foi demitido, inclusive por justa causa. E assim a gente está vendo vários professores. Agora, recentemente, o professor, né, que também é perseguido porque vai implementar, propôs, né, que aí a autonomia do professor de propor um curso aqui na UNB, uma matéria para poder... 2016, o golpe de 2016 e seus reflexos para o futuro brasileiro. E aí teve uma perseguição muito grande, uma pressão muito grande, né, sofrendo ameaça. Então tem um aspecto que eu quero chamar a atenção também aqui, né, desse processo que a gente está vivendo, que é a perseguição para aquilo que é fundamental para a construção da sociedade que a gente quer, de respeito à diversidade. Da ciência. E daquilo que a ciência pode contribuir para a gente enfrentar os graves problemas desse país, que é o desafio do desenvolvimento, da sustentabilidade, de enfrentar a questão da desigualdade nesse país, né? Então, o que está acontecendo hoje também com a universidade, né, que é aquilo que a gente podia dizer assim, que é um braço do golpe, que é essa estrutura do Estado que agora não usa mais a baioneta, entendeu, para fazer a perseguição, e que a gente tem como simbolismo dessa perseguição é aquilo que vem acontecendo com o PT e com a nossa maior liderança popular da história desse país, que é com o próprio presidente Lula, tá? Então todo mundo vem acompanhando. Então é da gente entender que também uma nova forma, né, de um estado de exceção que a gente está vivendo e que a gente precisa dialogar muito com o conjunto da sociedade, porque isso que eles estão fazendo, né, seja do ponto de vista da perseguição, do ponto de vista de querer ter retrocesso daquilo que é conquista civilizatória, entendeu, da sociedade brasileira, pode sair muito caro para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira. Então, eu estou colocando a questão política como também da questão ambiental, porque é uma questão intrínseca. Eu não vejo, Chico, como que a gente pode sair dessa encalacrada política e econômica, né, o desemprego aumentando, a fome voltando, né, se a gente também não colocar nessa mesmo balaio, nessa mesma pauta, o debate da sustentabilidade. O debate da sustentabilidade, o debate do combate à desigualdade e o debate da sustentabilidade, ela precisa estar junto. Então é um desafio muito grande que está colocado, e eu acho que nós no campo da esquerda, podemos dizer, aí não é uma coisa só do PT, nós precisamos reconhecer que a agenda ambiental ela é importante para esse debate. Nós precisamos repensar as cadeias produtivas com baixa emissão, nós precisamos repensar, por exemplo, toda a isenção fiscal que tem para esse modelo da agricultura que está envenenando as pessoas, envenenando o meio ambiente, e, portanto, apostar em investimento em outras áreas, como aqui, dentro da casa aqui mesmo, você tem o Pinara, né, que é o projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que é de iniciativa popular, várias instituições, sejam movimentos sociais, o IDESC, né, a Brasco, várias instituições propuseram para você começar a pensar um novo modelo de agricultura. Só precisamos pegar na questão da agricultura. Então todo esse debate nós precisamos aproveitar agora para a gente repensar o projeto de país para além daquilo que nós já vínhamos experimentando nos governos do PT, né, do Lula e da Dilma. Então acho que a gente conseguiu avançar, tivemos retrocesso agora nesse período do golpe, tá? Mas eu acho que a gente tem muita chance da gente retomar esse processo de desenvolvimento com sustentabilidade, inclusive em outros patamares mais avançados, incorporando a agenda da sustentabilidade. Hein, deputado Newton Tato, antes de concluir, porque o senhor também tem outros afazeres, né, o que o senhor poderia nos falar exatamente do Fórum das Águas? Tá aqui a mesma coisa, né? Então agora no dia 17, 18,
Acontece aqui no Brasil a 8ª edição do Fórum Mundial das Águas. Isso é importante também esclarecer. Ele é um fórum, para você ter uma ideia, o presidente do fórum é o presidente da Sabesp lá de São Paulo. Este fórum, na verdade, o protagonismo dele são as grandes corporações que disputam a água e veem a água como uma mercadoria, né? E aí, o que acontece? A sociedade civil brasileira, os movimentos sociais, as entidades ambientalistas, inclusive de outras partes do mundo, estão organizando o Fórum Alternativo. O Fórum Alternativo. Que tem uma outra compreensão do uso da água. O uso da água como prioridade para o uso humano, como um bem, entendeu, essencial para a vida, e que não pode ser tratado como mercadoria. Então você tem aqui um momento de debate de 2 projetos, tá, de como utilizar um recurso que é fundamental para a vida e que não é só para a nossa geração, inclusive para as gerações futuras, né? E aqui, o que a gente fez aqui como contribuição na casa, a gente propôs inclusive a criação de uma comissão externa para que a Câmara dos Deputados possa acompanhar, né, o debate desses 2 fóruns, tá? E aí ver como que aqui na Câmara a gente traz o debate para aprimorar a legislação, para poder monitorar e acompanhar as políticas públicas dessas áreas, tanto no âmbito nacional como nos estados e nos municípios. Então vai ser um momento muito rico de debate que a gente vai estar acompanhando, né, especificamente sobre a questão, o tema dos recursos hídricos, da água, né, e do saneamento, onde está ali 2 fóruns, podemos dizer assim, né, com projetos e com perspectivas completamente diferentes. Tá? E é esse debate que nós precisamos então ajudar a levar para a sociedade, porque uma coisa é o interesse privado, que vai no caminho de privatizar a água e que é aquilo que o governo do Temer, o governo golpista quer fazer, que é outra forma de pagamento né, da conta do golpe, que é essa ameaça que tem do processo de privatização das empresas de saneamento que vem a passos largos, entendeu, nos diversos estados. E aí a sociedade não está acompanhando esse debate. Então é uma oportunidade ali da gente também ampliar esse debate para amplos setores da sociedade em defesa do bem comum que interessa para a sociedade como um todo e não para gerar lucro fácil para determinadas empresas, principalmente as empresas da cadeia de alimentação. E eu prometo que é a última pergunta, que é o seguinte: nós estamos em 2018, não estamos em campanha eleitoral, tá? Mas eu gostaria de que o senhor desse o alerta aí para os municípios, né, desde o pequeno ao grande município, exatamente o seguinte, que assim como a gente diz, quem votar não volta, entendeu? Na questão ambiental também tem que estar com bastante atenção para não trazer esses quadros maléficos da lógica exatamente que vai contra o meio ambiente. Chico, eu vou pegar um exemplo. Nós tivemos um caso em que ele ganhou repercussão nacional e internacional, que foi o caso da Renca. No debate agora da campanha eleitoral, a população que está preocupada com a proteção da natureza, com a proteção do meio ambiente, com os recursos naturais, né, que é do povo brasileiro, das futuras gerações, né, vai estar muito atenta de como que os parlamentares que estão aqui no Congresso Nacional vão votar nesses projetos que eles estão querendo colocar em pauta agora. Estão avaliando o que é que o governo do golpista do Temer está trazendo para cá para ser votada. Então isso é uma questão que interessa para toda a sociedade brasileira. Eu imagino que essa pauta eles vão acompanhar de perto. E aí, o que a gente está acontecendo com aquela emenda na Constituição que congelou, né, por 20 anos os investimentos na área de saúde, de segurança, de educação, ciência e tecnologia, também na área de meio ambiente. Então o que está acontecendo? Você está desestruturando, entendeu, os órgãos de controle, né, de monitoramento da área ambiental, o IBAMA, o próprio Ministério do Meio Ambiente, com consequências drásticas. Então, o desmatamento, por exemplo, na Amazônia, está aumentando de forma significativa. E não é isso que o povo brasileiro quer. Então, isso nós vamos debater durante a campanha eleitoral.
Então, aqueles que estão, né, patrocinando esses retrocessos na área ambiental vai ter consequência também durante as eleições. Então nós temos, eu tenho uma expectativa que esse debate, né, como outros, entendeu, que interessa também à sociedade brasileira, venha à tona agora no debate eleitoral, e que tem uma esperança muito grande que a gente vai ser vitorioso nesse processo. Eu cito aí como exemplo, eu volto a dizer, o exemplo aqui da política. A perseguição que vinham fazendo para o presidente Lula, por exemplo, né, o povo está dando uma resposta. Acho que foi ontem ou antes de ontem, saiu até uma nova pesquisa. Cada perseguição que esse braço, né, político, né, do judiciário está fazendo, cada perseguição que tem para cima do Lula, né, o povo responde com mais apoio para ele. Né? Tanto é que a gente sabe que a gente só vai sair dessa encalacrada política e econômica que a gente está metido se a hora que a gente tiver um presidente eleito com legitimidade popular. E o povo quer, por exemplo, não vai aceitar que o Lula não seja candidato. Né? E ele é o portador dessas experiências inovadoras que a gente tem, que dialoga com essa perspectiva de Estado, né, de nação inclusiva e de combate à desigualdade e de respeito aos recursos naturais. Estou falando que ele, inclusive, foi o grande protagonista nos fóruns internacionais, seja de mudanças climáticas, seja nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu até para encerrar aqui, eu quero até falar uma experiência concreta. Eu fui agora em novembro, Chico, na conferência do clima em Bonn, na Alemanha, e aí para quem acompanhou esse debate, percebeu que não tem mais lideranças internacionais, né? Então o mundo está com carência de lideranças expressivas, como era o Obama, né? E como foi o Lula, tá? E muita gente de outros países vieram falar assim: meu, cadê o Lula? O mundo está precisando do Lula. O mundo está precisando do Lula pelo papel que ele vinha desempenhando enquanto liderança, que puxava o mundo nessa perspectiva de respeito ao planeta, de respeito ao meio ambiente, de combate à fome no mundo. Né? Então não é só para o Brasil que faz falta para o mundo. Né? Estou falando especificamente do Lula. Então estou falando que esses temas que preocupam o conjunto do planeta, mas também é preocupado aqui, ele vai vir com firmeza agora no processo eleitoral, e com certeza aqueles que querem o retrocesso aqui no Brasil, o povo vai dar o recado para que não volte mais aqui para essa casa. O nosso muito obrigado. E as suas considerações finais, exatamente, eu vou deixar com o senhor. Aqui a lógica é essa, quer dizer, não é o entrevistador que termina o programa, quem termina é o senhor. Chico, eu quero agradecer toda a equipe aí da rede do PT, da TV do PT, porque é uma oportunidade ímpar para a gente vir aqui debater esses temas que também são muito caros para dentro do PT. Eu costumo, inclusive, dizer inteiramente dentro do PT, o PT, quando nasceu, ele nasceu questionando o socialismo real, burocrático, que era a experiência do leste europeu. E o PT se tornou, inclusive, o maior partido socialista democrático do Ocidente, né? Então, uma experiência inovadora. E aí uma outra revolução que vem também, que eu tenho uma expectativa que aconteça dentro do PT, até porque naquele momento a gente não tinha muito conhecimento sobre os limites do planeta, é que a questão da sustentabilidade ela entra no cerne do PT, que é um partido socialista que tem a questão da sustentabilidade também como uma agenda central. Então, acho que cada vez mais a gente vai debatendo e ampliando. A gente não combate a desigualdade se não fazer o combate também ao modelo desenvolvimentista que o capitalismo vem implementando e que vinha preponderando no Brasil também. Então, nosso muito obrigado. Obrigado, isso aí, Chico. E vamos seguindo com você. Muito obrigado.